pessoal, tudo certo com vocês? Estou eu de novo aqui, professor Noslen. Não estou sozinho, estou com ela. Olá, eu sou a professora Glaucia, professora de redação do Clube do Noslen. Exatamente, eu, professor Glaucia, novamente aqui para falar o quê? No Enem com Noslen, essa sequência de revisão para o Enem. E agora, obviamente, especificamente sobre redação. E hoje a gente parte para uma das partes da redação. Ó, parte para uma das partes. Que nada mais é do que a introdução. Bora lá? Muito bem, e hoje, saiba como não errar jamais a introdução do seu texto. Gente, viu? O jogralzinho tá cada vez melhor, cada vez melhor. Muito bem, pessoas, a gente tem que pensar em uma coisa bem importante. Primeiro, a introdução, que é uma parte do texto importantíssima, que é o começo do seu texto, ela tem que ter começo, meio e fim. Né? Todas as partes do texto tem que ter assim, né, professora? Todos os parágrafos têm um começo, um meio e um fim. Quer dizer, cada parágrafo é um texto dentro do próprio texto. É tipo um mini texto, mais ou menos por aí. Isso, exatamente. Mais ou menos por aí. E aí, obviamente, na introdução, tem algumas partes importantes dessa introdução. A gente vai comentar um pouquinho com vocês e vai analisar também na sequência uma introduçãozinha de uma redação nota 1000, não é isso? Isso mesmo. Muito bem. Então, olha só. Primeira parte é tema e problematização do tema. Como é que eu faço isso, prof? Isso, então você pode pegar já a frase temática, trazer nessa introdução, pode modificar se você quiser, pode trazer do jeito que ela aparece ali no comando da questão, e aí você problematiza. O que isso significa? Você mostra por que aquilo é um problema, por que aquilo foi trazido pelo Enem para ser discutido ali dentro da sua redação. Sacaram essa ideia, né? Por que isso foi trazido para ser um problema dentro da sua redação? Discutido é um problema social. Exatamente. Depois eu tenho a tese, prof. Como é que eu faço a tese? Isso, a tese nada mais é do que a opinião. Então, a opinião em relação a esse problema social, que muitas vezes não é um problema social para quem está escrevendo, e por isso talvez a dificuldade, mas para muitos brasileiros. Importante, né? Se colocar no lugar de quem está sofrendo esse problema. Porque muitas vezes você não sofre, mas muitas pessoas sofrem. E aí tem que lembrar, né, que a gente às vezes faz parte de bolhas que não permitem que a gente consiga vivenciar isso, mas tem muita gente que sofre. E aí tem antecipação dos argumentos, prof. Isso, tem relação com o projeto de texto, né? O projeto de texto nada mais é do que mostrar que você pensou no seu texto antes de escrever. Antecipar esses argumentos mostra para o corretor que você já pensou o que você vai colocar no desenvolvimento 1 e o que você vai colocar no desenvolvimento 2. E, prof, precisa ser nessa ordem, isso que eu coloquei para você aqui? Não necessariamente. Você precisa trazer todas essas partes, mas elas não precisam necessariamente estar nessa ordem. Sacaram, né? Tem que aparecer todas as partes, mas não necessariamente na ordem que a gente colocou para vocês aqui. Mas tem que contemplar todas essas partes aí na sua introdução. Isso mesmo. Agora, olha só, a gente vai trazer para vocês aqui uma introdução nota 1000 para você entender essas partes dentro da introdução nota 1000 aí que já apareceu aí no tema lá de 2021, né, prof? Isso. Essa redação está na cartilha do participante de 2022 e é sobre o tema, portanto, invisibilidade, registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Então vamos lá. Eu vou ler para vocês e depois a gente vai analisar, tá bom? Então vamos fazer essa leitura dessa introdução. Por partes. Por partes, como diria o esfartejador. Olha só. Em sua obra Os Retirantes, o artista expressionista Cândido Portinari faz uma denúncia à condição de desigualdade compartilhada por milhões de brasileiros, os quais, vulneráveis socioeconomicamente, são invisibilizados enquanto cidadãos. Então veja, vamos retomar o tema lá atrás. Invisibilidade, registro civil. Então perceba que aqui ele já traz a ideia de invisibilidade, né? Então são invisibilizados. Então a gente tem aqui um repertório que eu acho muito legal porque é um quadro. Não é um repertório comum, né? É um quadro. Querendo ou não, é arte, né? Quando você traz arte, você está juntando uma informação que existe já no mundo, que está aí, e você mostra que você tem domínio, conhecimento daquilo. Isso é muito legal. Isso. E traz, de certa forma, também alguma coisa sobre o tema. Logo depois... Aí, continuando a leitura, olha só. A crítica de Portinari continua válida nos dias atuais, mesmo décadas após a pintura ter sido feita. Como se pode notar a partir do alto índice de brasileiros que não possuem registro civil de nascimento, fator que os invisibiliza. É legal, né, quando ele coloca assim, continua válida nos dias atuais, ou seja, ele pega a obra que é lá das antigas e ele atualiza, mostrando, olha, ainda continua valendo, né? Isso, então ele mostra de que forma o repertório que ele trouxe se relaciona com o tema. E mostra também a opinião, né? Isso é uma marca de opinião, né? Então, olha,
não basta essa obra ser lá do passado, ela continua nos dias atuais. Tudo que essa obra mostra continua nos dias atuais. Então traz aqui, de certa forma, a tese, a opinião desse estudante e mostra essa relação que existe entre esse repertório e o tema. No caso, ele valida o porquê que ele está trazendo esse repertório, né? Isso é muito legal. Validar esse repertório tem que ser validado, né? Isso. Continuando a leitura. Com base nesse viés, olha que legal, com base nesse viés é uma conformidade, né? Conforme esse viés. Olha os conectores que são importantes aí para redação. Conectores mega importantes, tem que ter sempre na nossa redação isso, tá? Com base nesse viés, é fundamental discutir a principal razão para a posse do documento promover a cidadania, bem como o principal entrave que impede que tantas pessoas não se registrem. Lembra que eu falei sobre o projeto de texto, professor Noslen? Então, aqui, perceba, ele já está mostrando o que ele vai trazer, tanto no desenvolvimento 1 quanto no 2. Então, no 1, ele vai trazer lá a principal razão para a posse do documento promover a cidadania. Ou seja, discussão disso. Isso, e no desenvolvimento 2, o principal entrave que impede que tantas pessoas não se registrem. Então, ele fala assim, ó, eu vou trazer isso aqui, calma aí que eu vou desenvolver. Ele já deixa claro que ele vai abordar nos próximos 2 parágrafos. Uma parte que é sobre essa discussão da principal razão para a posse do documento, e depois a segunda parte que é esse entrave, que ele vai discutir qual é esse entrave nesse processo. E aí, gente, aí você consegue ter já a sequência do desenvolvimento 1 e 2. Mas é óbvio que se você quer saber do desenvolvimento 1 e 2, é no próximo vídeo, não é agora. Esse aqui é só a introdução para você entender essa dinâmica. Nossa, professor, eu gostei disso. Agora eu tô começando a entender como funciona. E quero saber isso de forma mais detalhada. Como é que faço a tese, como é que faço o tema, como é que problematizo? Tudo isso você encontra no Clube do Noslen. clubedonoslen.com.br, que tá aqui na descrição. Você vai encontrar lá, porque você vai ter aulas com nós dois. São 18 aulas só de redação aprofundada. E ainda você tem correção de redação lá dentro também. Você pode enviar sua redação, eu te corrijo, devolve para você, devolve, vem pra cá, e você vai entendendo tudo como melhorar a sua redação. Então, clubedonoslen.com.br tá te esperando para melhorar a sua redação. E o desenvolvimento, que é sobre esse nosso quadro aqui, na próxima aula da semana que vem. Então não esquece que também dia 5... temos uma super live de revisão de redação do Enem. 5 de setembro de 2023, live de redação de revisão aqui no canal, certo? Mas por hoje é isso, pessoas. Curtiu? Gostou? Já faz o quê? Já deixa seu likezão nesse vídeo, compartilha com todo mundo. Comenta suas dúvidas sobre a introdução da sua redação, de que tipo de introdução que você gosta de fazer, se você sempre faz uma específica ou não, se você quer aprender a fazer outras. Curtiu esse videozão? Obviamente já faz o que também? Já se inscreve no canal. Se inscreve aqui no canal para ajudar a gente a chegar a 5 milhões. Estamos quase lá, quase chegando a 5 milhões de inscritos. Conto com você também nessa inscrição. E daqui a pouquinho no próximo vídeo eu volto com mais agora sobre o desenvolvimento. Maravilha? Tamo junto! Beijo no coração, até a próxima. Valeu! Tchau! Fui!